Diz assim a palavra de Deus: Eu disse a mim mesmo, vem, experimenta a alegria, desfruta o prazer, mas isso também era ilusão. Eu concluí que o riso é loucura e que a alegria de nada vale. Resolvi no íntimo entregar o corpo aos efeitos do vinho e deixar-me levar pela insensatez, sem deixar de me guiar pela sabedoria. Eu queria saber o que vale a pena fazer debaixo do céu, nos poucos dias da vida humana. Fiz obras magníficas para mim. Eu construí casas e plantei vinhas. Cultivei jardins e pomares. Plantei neles árvores frutíferas de todas as espécies. Fiz reservatórios de água para irrigar os bosques verdejantes. Comprei escravos e escravas, e tive escravos que nasceram em minha casa. Também tive mais gado e rebanho do que todos que vieram em Jerusalém antes de mim. Também acumulei prata e ouro, e tesouros dos reis e das províncias. Escolhi cantores e cantoras, e desfrutei das delícias dos homens, mulheres em grande número. Assim prosperei e me tornei mais rico do que todos que vieram em Jerusalém antes de mim, e nunca me faltou sabedoria. Não me neguei nada do que os meus olhos desejaram, nem privei o coração de alegria alguma, pois me alegrei em todo o meu trabalho, e foi essa a minha recompensa por todo o meu esforço. Mas quando pensei em tudo que as minhas mãos haviam feito, e em todo o esforço que empenhei no que realizei, eu percebi que tudo era ilusão. Tudo foi como perseguir o vento. Não há nenhum proveito em tudo que se faz debaixo do sol. Até aí, igreja. O primeiro ponto que eu quero colocar para vocês que estão lendo Eclesiastes pela primeira vez. A conduta descrita aqui nesse texto não é para ser imitada. Eclesiastes não é o tipo do livro que a gente lê, vê o que Salomão fez, o autor do livro, e deseja fazer igual. Não, já que ele se entregou ao vinho, eu vou me entregar também. Já que ele teve mulheres em grande número, eu vou ter também. Não é esse tipo de livro que nós temos diante de nós. Por quê? Porque nós entendemos que a pessoa que nós devemos imitar na Escritura é Cristo. Ou aqueles que imitam a Cristo. Paulo vai dizer, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Os demais exemplos que não têm que ver com a conduta de Cristo, que não é o modelo de Cristo, o padrão de Cristo, que é o varão perfeito, não serve e não se encaixa para a vida do cristão. Esse é o primeiro ponto. O segundo é que Salomão, o sábio que escreveu esse livro, ele está fazendo uma espécie de experimento. Ele quer descobrir qual é o sentido, qual é o propósito, o objetivo que existe no mundo. Para que eu existo? Para que eu sirvo? Para onde eu vou? O que eu fui chamado para fazer? E nessa peregrinação, nessa jornada em busca de significado, ele faz diversos experimentos. É o que ele diz aqui no verso de número 1. Eu disse em mim mesmo, vem, experimenta a alegria e desfruta do prazer. Mas isso também era ilusão. O verso de número 2. A busca pelo prazer, a busca pela alegria momentânea é a tônica, é o padrão de todo esse capítulo. Salomão, no capítulo anterior, ele quis descobrir o sentido da vida através do trabalho. Ele viu que não valia nada. Ele quis descobrir o sentido da vida através do conhecimento e da sabedoria. Mas ele também julgou que isso era vão, que isso não tinha sentido. E agora, ele se entrega ao prazer. Ele desfruta das alegrias momentâneas que esse mundo tem para dar, para ver se isso dá sentido à sua vida, para ver se esse é o significado da sua existência. E logo no primeiro verso, ele já dá o resultado para nós. Mas isso também era ilusão. O prazer, a alegria, o êxtase, tudo isso não vale nada. A conclusão, a consequência é meio que óbvia. O verso de número 2 diz para nós: concluí que o riso é loucura e que a alegria
de nada vale. O que ele percebeu? Que a sua busca pelo prazer, assim como a sua busca pelo conhecimento, sabedoria e regozijo no trabalho, também é uma busca sem valor. Também não tem significado aqui. E nós vivemos em um mundo assim hoje. Um mundo onde as pessoas estão em busca do prazer. Um mundo onde as pessoas estão em busca de uma satisfação momentânea, acreditando que isso é o significado da sua existência. Eclesiastes é o livro mais atual da Bíblia, eu não tenho nenhuma dúvida disso. O verso de número 3, ele mostra para nós a atualidade desse livro. Olha o que Salomão resolveu fazer. Resolvi no íntimo entregar o corpo aos efeitos do vinho, e me deixei levar pela insensatez, sem deixar de me guiar pela sabedoria. Deu meio que um nó aqui, não deu? Mas peraí, ou você se entrega à insensatez, ou se entrega à sabedoria. Os dois não dá, Salomão. Bom, para resumir, o que ele quis dizer foi o seguinte: resolvi fazer um experimento. Eu resolvi experimentar vinho e me entregar à bebedeira, me entregar aos efeitos do álcool, não por vício, não porque é uma questão de necessidade, mas eu fui fazer um experimento. Eu fui experimentar a bebedeira para ver se era bom. Eu fui experimentar a bebedeira para ver se ali havia significado. É por isso que ele diz: não deixei de me guiar sem sabedoria, que é a parte B desse verso aqui. Ele quis fazer um experimento. Eu quero sentir o efeito do álcool, eu quero sentir o êxtase, eu quero perceber como isso é, para ver se aí tem sentido. É o que Salomão está dizendo. E quando ele diz, meu amigo, me entregar os efeitos do vinho, você pode colocar o que você quiser aí. Pode colocar maconha, pode colocar crack, pode colocar cocaína, pode colocar balinha, êxtase, pode colocar o que você quiser. Ele foi descobrir se havia um significado no uso da droga, se tinha um significado na busca do prazer. Ele não viu alguém fumar, ele foi lá e fumou. Ele não viu alguém beber, ele foi lá e bebeu. E a sua jornada foi uma jornada também vã. E a nossa sociedade é a sociedade que mais consome drogas, pegando todas as gerações anteriores à nossa. Se o Marcola e o Fernandinho Beiramar vendem, é porque tem gente para consumir. E gente que consome por um objetivo: construir para si um paraíso artificial. Como a alegria é momentânea e a alegria acaba, então eu sempre tenho a necessidade de construir paraísos artificiais na minha mente para ficar me dando prazer, prazer e prazer. Como o sentido da minha vida é o êxtase, eu tenho sempre que correr atrás da droga para ter êxtase, êxtase e êxtase. São paraísos artificiais que dão um barato e um prazer gostoso e me tornam dependentes dele. É ou não é um livro atual? Paraísos artificiais. O que todo homem, toda mulher busca construir. É o que Salomão construiu. Paraísos artificiais, o tema dessa mensagem. E como ele percebeu que as drogas não tinham significado, ele foi se dar à engenharia e à riqueza. Eu fui lá, ganhei dinheiro, construí meu patrimônio, enchi o meu bolso de dinheiro e também vi que isso não tinha significado. Verso de número 4. Fiz obras magníficas para mim, engenharia. Construí casas e plantei vinhas. Vinho, a uva, era o que mais dava dinheiro na época, uma tremenda iguaria. Não se esqueça que a região de Israel ali até hoje é uma região remota, é ensolarada, quase não chove ali. E mesmo assim Salomão conseguiu construir empreendimento para plantar uvas e produzir vinho. Se deu à engenharia, ganhou dinheiro e viu que isso também não tinha significado.
Muitas pessoas podiam chegar para ele e dizer o seguinte: Salomão, você diz que dinheiro não traz felicidade porque você não tem dinheiro. O Salomão podia responder: aí que você se engana. Eu tive muito, eu tive mais que o suficiente, eu posso te dizer que isso também não tem significado. Aí ele fez o seguinte: já que as drogas não estavam dando satisfação a ele, já que a engenharia não dava satisfação a ele, já que a riqueza e o dinheiro não davam satisfação a ele, ele se entregou à engenharia hídrica. Verso de número 5. Eu cultivei jardins e pomares, e plantei neles árvores frutíferas de todas as espécies. Eu prossegui a minha jornada e fui para o paisagismo. E fui para a agricultura. Eu misturei os dois. Beleza orgânica com agropecuária. Para ver se aquilo me dava satisfação. Para ver se aquilo me trazia sentido. Eu construí uma engenharia hídrica a tal ponto que eu consegui ter bosques verdejantes perto da minha casa. E eu passeava por eles e me alegrava neles. Mas percebi que também aquilo tudo era vão, era sem significado. Salomão está falando para a gente que a busca pelo prazer é uma busca momentânea. Todo mundo só é feliz enquanto o barato dura. Todo mundo só é feliz enquanto o empreendimento dura. Mas depois que aquele período passa, depois que as pessoas vão embora, depois que acaba a sensação que a droga, que a substância tem para trazer, tudo volta a ser exatamente como era. E você se percebe exatamente como você é. Miserável e infeliz. Não sei se tem um livro mais atual na Bíblia do que Eclesiastes. Verso de número 7. Eu comprei escravos e escravas. E tive escravos que nasceram em minha casa. Funcionários eu tinha dos montes. Eles faziam o que eu queria. Bastava uma simples palavra minha e eu era servido. Eu comprei escravos dos melhores, os mais fortes, os mais bonitos, e tive diversos que nasceram na minha própria casa. Eu também tive mais gado e rebanhos do que todos que vieram em Jerusalém antes de mim. Como se não bastasse a riqueza, eu fui criar gado. Eu fui ser fazendeiro. Eu fui ter cabeças de gado. Tive diversas espécies de boi. Me orgulhava neles. E tudo isso não tem significado algum. Pense em alguém que produziu. Pense em alguém que enricou. Pense em alguém que teve prazer. Era Salomão. E nada disso trouxe satisfação para a alma dele. Verso de número 8. Se você tinha alguma dúvida, olha isso. Também acumulei prata e ouro, e tesouros de reis e das províncias. Salomão não tinha só dinheiro, fortuna, ouro, prata. A prata e o ouro que pertencia aos outros reis, aos reis às circunvizinhanças de Israel, ele também tomou para si. Então ele tinha mais do que poderia. Eu lembro do tio Patinhas, sabe aquele personagem da Disney que ia lá e nadava nas suas moedas de ouro? Basicamente é esse tipo de riqueza que Salomão está dizendo aqui. Eu tinha muito dinheiro. E quando me faltou dinheiro, eu conquistei dos outros. Eu escolhi cantores e cantoras. Aí, meu amigo, você pode ter certeza. O que Salomão está dizendo? Eu me entreguei à arte. Eu fui comprar Rembrandt. Eu fui ver o quadro de Mona Lisa. Eu fui descobrir o que era arte moderna, arte barroca. Eu comprei de tudo. Eu tive as melhores guitarras. Eu tive os melhores instrumentos. Eu escolhi para mim cantores e cantoras que cantavam para mim todo santo dia na minha casa. Provei e desfrutei das delícias dos homens. Não me privei de nada. Tudo aquilo que eu queria comer, eu comi. Aonde eu quis ir, eu fui. O que eu queria ter, eu tive. Ferrari, Porsche, Lamborghini. Os melhores carros. E mulheres, nem se fala.
Olha a última parte do verso. Mulheres em grande número. Irmãos, tem uma música de uma banda chamada Nickelback, que chama I Wanna Be a Rockstar. Em português quer dizer eu quero ser um rockstar. Eu vou pedir para que você não ouça a música, porque ela não tem nada de cristã. Mas é interessante o que o cantor fala. Ele diz o seguinte: olha, eu quero ser um rockstar. Eu quero um ônibus, ele fala isso na música, eu quero um ônibus cheio de guitarra, das mais diversas possíveis. Eu quero uma estrela na calçada da fama. Eu quero me vestir com a última moda. Eu quero assinar uns autógrafos e ganhar refeições de graça. Eu quero ter muito dinheiro. E eu quero a chave da porta da frente da mansão da Playboy. É o que ele fala. E quando a gente vem para esse texto, a gente percebe que Salomão teve tudo isso que o cantor falou. Só que ao contrário do cantor que deseja ter isso para satisfação pessoal, Salomão consegue olhar para trás e dizer: eu tive tudo isso e não me satisfez, e não me preencheu, e não tirou esse buraco que eu tenho no peito. Não há livro mais atual do que Eclesiastes. É interessante, irmãos, porque o cantor continua com uma conclusão terrível. Ele diz o seguinte: porque no fundo, todos nós queremos ser estrelas do rock. É o que ele diz. E aí eu parei para pensar que talvez o sentimento que Salomão esteja colocando aqui no capítulo de número 2 não seja um sentimento isolado e dele. A gente diga: Salomão foi atrás dessas coisas, que coisa terrível, né? Não preencheu. Mas será que nós não somos assim? Uma busca alucinante por coisas e mais coisas, para preencher um vazio da alma que jamais será preenchido. É tudo utopia, coisa que nós construímos na nossa mente. A alegria, a satisfação plena não vão vir nunca. Talvez você não queira ser uma estrela do rock, mas será que você não projeta coisas? Eu só vou ser feliz quando sair do país. Eu só vou ser feliz quando eu tivesse namorado. Eu só vou ser feliz quando eu tivesse a namorada. Eu só vou ser feliz quando eu ganhar X por mês. Até lá, eu vou ficar nessa busca alucinante por felicidade e prazer. Eu só vou ser feliz quando eu trocar de carro. Eu só vou ser feliz quando eu tiver filho. Eu não sei o que você constrói na sua mente, mas seja o que for que você está construindo, pare. Porque é pecaminoso. É momentâneo. É passageiro. Não foi construído para a eternidade. E tudo aquilo que não é construído para a eternidade vai ser eternamente fútil. A chave para a tua alegria e para a tua felicidade não está aí. Não estão nas drogas. Não está na satisfação e no sucesso pessoal. Não está naquilo que as suas mãos podem fazer. A alegria para a tua felicidade não está aí. Se eu quero a chave do cadeado, do segredo da vida, eu preciso conversar com o chaveiro que fez a tranca. Se eu quero saber qual é o propósito da minha existência e como eu vou ser feliz, eu só posso fazer isso descobrindo Deus e conhecendo o Criador. O verso de número 9, Salomão está chegando no fundo do poço, numa conclusão triste e miserável. Assim eu prosperei e me tornei o mais rico do que todos que vieram em Jerusalém antes de mim.
e nunca me faltou sabedoria. O homem mais rico era também o homem mais triste. O homem mais sábio era também o homem mais infeliz. De alguma forma, o homem mais inteligente conseguiu perceber que era o mais tolo, porque construiu um patrimônio de vida inteiro em homenagem à sua futilidade, em homenagem à sua vaidade, um culto à sua personalidade, que não trouxe uma gota de satisfação pessoal. Eu não sei, eu acredito que naquele dia, no dia em que todos nós formos para o céu e encontrarmos com Deus e perguntarmos para Ele qual era o segredo do nosso casamento, Ele vai falar: é o casamento. Qual era o segredo daquele trabalho que eu tinha? Ele vai falar: era o trabalho. Eu acredito que o segredo da vida são as coisas em si. E muitas vezes a gente não percebe. Sabe aquela anedota da velhinha que estava com a lambretinha e passava na fronteira? Conhece aquela anedota? Ela passava mês a mês com a lambretinha na fronteira e o guarda revistando ela para descobrir o que ela estava contrabandeando, porque ele sabia que ela estava contrabandeando alguma coisa. E um dia ela falou: senhora, eu vou falar assim, vou ser bem sincero com a senhora, eu não vou te prender, mas eu quero saber o que raio a senhora está contrabandeando, porque eu sei, sou alguém experiente, eu fico na fronteira aqui todo santo dia, faço 12 por 36, eu sei que a senhora está contrabandeando, o que a senhora tanto passa de uma fronteira para outra, quero saber. Ela falou: a lambretinha. Estou contrabandeando a própria lambretinha. Eu acredito que no céu de alguma forma vai ser assim. Qual que era o segredo do meu casamento, Senhor? Era o casamento. Era o casamento. Qual era o segredo do meu trabalho? Era o trabalho. Qual era o segredo de ter a minha família mesmo? O que o Senhor queria me mostrar? Ter a família mesmo. É isso que eu queria te mostrar. O segredo das coisas são elas em si. E agradecer por quem veio, que é o nosso Criador. E às vezes a gente não consegue olhar o significado das coisas e faz hora extra no trabalho, deixa de estar com o nosso filho e deixa de estar com a nossa esposa, sem perceber que o segredo da nossa vida é o nosso filho e é a nossa esposa. E não agradar mais o meu chefe do que ele precisa ser agradado. Às vezes a gente valoriza tanto os amigos e esquece o casamento, e esquece que o segredo da vida é o casamento. E na busca por ser amigos e por ter amigos e por ser conhecido, a gente acaba perdendo nosso casamento. Eu acredito que o segredo da vida são as coisas em si. E agradecer pelas mãos de quem veio. E são as mãos do Criador. Porque quando a Bíblia diz o seguinte, que por Ele, para Ele, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas, ela não está dizendo que é dele porque pertence a Ele. Ah, o meu casamento é do Senhor, isso é verdade. Mas a conotação ali é que o casamento vem do Senhor. É que o filho vem do Senhor. Eu bebo água da cachoeira, não porque a água pertence à cachoeira, mas porque a água veio da cachoeira, teve origem na cachoeira, brotou daquela nascente. Então, porque veio das mãos dele, eu tenho que ser eternamente grato. Seja grato por aquilo que você tem em casa. Seja grato por aquilo que você tem na vida profissional. Não se esqueça que o segredo das coisas são as coisas em si. O verso de número 10, Salomão está dizendo: eu não me neguei nada, absolutamente nada, do que os meus olhos desejaram. Imagina o homem que podia ter tudo, e quanto mais tinha, mais queria de maneira insaciável. Imagina os olhos e o apetite desse homem. Ele não se negou nada daquilo que os olhos dele queriam. Tudo que ele queria, ele teve. E quanto mais ele queria, mais ele desejava, mais ele conquistava.
teve tudo. Eu não privei o meu coração de alegria alguma, pois eu me alegrei em todo o meu trabalho, e foi essa a minha recompensa por todo o meu esforço. Mas quando eu pensei em tudo que as minhas mãos haviam feito, em todo o esforço que empenhei e no que realizei, eu percebi que tudo era ilusão. Tudo foi como perseguir o vento. Não há nenhum proveito em tudo que se faz debaixo do sol. É a conclusão do livro de Eclesiastes. Qual é a grande conclusão do livro de Eclesiastes? É que você não precisa de banquete, você precisa de pão. É que você não precisa de vinho, você precisa de água. É que você não precisa ter muito dinheiro, você pode sobreviver muito bem com pouco. É que você não precisa ser famoso e conhecido, só precisa ser importante para quem importa. Essa é a conclusão do livro de Eclesiastes. Que a gente não precisa do exagero para sobreviver, porque Deus habita nas coisas essenciais e básicas. E foi o que Ele nos prometeu. Essa é a conclusão do livro de Eclesiastes. E se eu terminasse o meu sermão aqui, você poderia ir embora para casa feliz e satisfeito. Já está bom, já aprendi a ser grato, a viver com o essencial, a agradecer porque tudo veio de Deus, a entender que nada satisfaz. Amém, posso ir para casa já. Esse sermão que eu preguei aqui poderia muito bem ser pregado em uma sinagoga. Poderia muito bem ser pregado em uma igreja católica. Poderia muito bem ser pregado no meio de uma religião budista, no templo deles lá, que ninguém ia se ofender com nada. Porque nada demais foi falado aqui. Porque para aquele que tem a ressurreição e a vida na sua consciência, na sua existência, essa vida e essa conclusão de Eclesiastes é muito rasa. É bom, é digno, vamos viver dessa maneira, mas para aqueles pelos quais Cristo se apresentou, toda essa vida oferecida por Eclesiastes é muito rasa. Porque aquele que foi conduzido para a ressurreição e a vida, percebe que foi feito para viver coisas muito maiores. A única forma de eu me livrar da vaidade, da futilidade e da falta de sentido desse mundo é percebendo que não há nada de significativo debaixo do sol, mas que eu posso ser um cidadão que vive acima do céu. É assim que eu me livro da futilidade, da falta de sentido da vida. Percebendo que debaixo do sol nada faz sentido, mas que eu posso ser um homem que vive acima do céu. Uma mulher que vive acima do céu. E aí tudo começa a ter um novo significado e a ter um novo sentido. Abra em Mateus 6:26. Você vai entender todo o ponto da mensagem agora. Abra em Mateus 6:26, primeiro livro do Novo Testamento. Minha Bíblia também não está marcada, vai dar tempo de você achar. Cristo falando para nós sobre a moderna doença da ansiedade, das preocupações da vida. Ele diz isso no 6:26 de Mateus. Olhem para as aves do céu que não semeiam nem colhem, nem ajuntam em celeiros, mas vosso Pai Celestial as alimenta. Vocês não têm muito mais valor do que elas? Passarinho não bate ponto, passarinho não tem patrão, passarinho não usa terno, passarinho não tem que produzir nada e ainda assim Deus alimenta os passarinhos. Qual de vocês, por mais ansioso e preocupado que seja, pode acrescentar uma hora de oração da sua vida? Preciso me preocupar, não posso morrer, eu tenho que ter longevidade, eu tenho que ter saúde. Por mais esforço que você faça, você tem a soberania necessária para acrescentar uma hora à sua vida? Não tem.
Não tem. Deus sabe a hora que você nasceu e sabe a hora que você vai morrer. Ele é que é soberano e toma conta de tudo. 28. Por que é que vocês andam ansiosos quanto ao que vestir? Olhem os lírios do campo, crescem, não trabalham e não tecem. 29. Mas eu vos digo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Salomão podia ter se vestido com as melhores roupas. Armani, entre outros ternos famosos e feitos sob medida. Mas no melhor momento de reinado de Salomão, quando ele tinha mais dinheiro, mais sucesso, nem no ápice da glória do rei mais poderoso que essa terra já viu, ele se vestiu melhor do que um lírio do campo, uma flor que Deus fabricou, que Deus fez, artesanalmente feita por Deus. E diante desse testemunho, por que é que você vive tão ansioso? Por que é que você vive tão ansioso? A mensagem de Cristo é clara. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas estas coisas, não é demais coisas não. Todas essas coisas, comida, roupa, abrigo, todas essas 3 coisas vos serão acrescentadas. Então essa manhã você veio aqui para entender que precisa buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E como é que eu busco o reino de Deus? Primeiro, eu busco o reino de Deus quando eu me satisfaço com o Criador e não com as coisas criadas. Quando a satisfação não está nas drogas, não está no sexo, a satisfação não está em alguma coisa que eu possa conquistar, no meu trabalho, na minha fama. A minha satisfação está no Criador. A partir do momento que você foi adotado por Deus, adotada por Deus, como seu filho, como sua filha, você começou uma nova busca, que diferente da busca de Salomão, não é uma busca para se satisfazer com o que foi criado, é uma busca para se preencher com o Criador. Uma busca para se preencher com o Criador. Davi, o pai de Salomão, entendeu. Quando literalmente diz no Salmo 23, verso de número 1, o Senhor é o meu pastor e eu não preciso de mais nada. Isso é o que está escrito no original. O Senhor é meu pastor e eu não preciso de mais nada. Nada mais vai me satisfazer, nada mais vai me comprar. Eu não preciso de qualquer outra coisa se não for o meu Criador. O Senhor é meu pastor, eu não preciso de mais nada, isso me basta. Ser nascido de novo é querer ser preenchido com o Criador. E por vezes você vai cair em pecado, vai cair em tentações, e vai comendo lamaçal das trevas para perceber que isso não faz viver, ou para lembrar que isso não faz viver. O capítulo 2 de Eclesiastes é significativo para mim, porque eu me lembro de onde eu saí. Eu lembro que aos 16 anos, uma noite inteira, uma noite de Natal, a noite em que eu deveria estar celebrando o nascimento do meu Redentor, eu passei fazendo tanta besteira, tanta bobagem, uma noite inteira desperdiçada com a minha futilidade comigo mesmo. De manhã eu estava lá triste, sem valor, me perguntando qual era o sentido da vida. Eclesiastes faz total sentido para mim. Porque agora em Cristo a minha busca não é para me preencher com aquilo que é criado, mas com o Criador. Número 2. Eu busco o reino de Deus quando eu evangelizo.
O nosso Deus é um Deus que resolveu ser amado no próximo. Amai o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Senhor, eu te ofereço um copo d'água. Amém, dá para o teu próximo. Não, Senhor, mas é teu. Sim, é meu, não é? Então eu te mandei dar para o meu próximo. Porque quando você der um copo d'água para esses pequeninos, quando você der de comer para esses pequeninos, a mim você está dando. Faça o bem. E não há como fazer o bem maior, senão quando você prega a palavra de Deus. É o maior bem que você pode fazer a alguém. É evangelizá-la. Pregar o plano de perdão, o plano de redenção que Deus tem separado para os seus. Com o seu colega de trabalho, com os membros da sua família, com os seus parentes e amigos, você deve chegar e dizer: olha, Cristo Jesus morreu e ressuscitou para que você tivesse uma nova vida, para que você tivesse um relacionamento com Deus. É assim que se busca, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Não se preocupe com o amanhã. Não se preocupe com o dinheiro. Não se preocupe com onde você vai morar ou com quem você vai vestir. Buscar tão somente o reino de Deus e a justiça. E todas essas coisas serão acrescentadas para vocês. Não tem significado correr atrás dessas coisas pequenas. Porque o Criador já nos disse que que temos herança em todas elas. Que isso é nosso e Ele vai nos dar. Cuidemos apenas do nosso relacionamento com Deus. Cultivemos apenas o nosso relacionamento com Deus. Fique de pé, eu quero orar por você.